Eu tenho muitas dúvidas, inclusive você trouxe um lado que não tem sido muito debatido na imprensa, né? Justamente o lado russo. Você que estudou numa escola russa, nos traz aqui uma nova visão. Fiz algumas anotações, tenho várias dúvidas em relação a tudo que você trouxe para a gente, mas eu queria começar perguntando em relação, você falou muito, né, da ideologia russa, de que essa questão da OTAN seria a ponta do iceberg, vamos dizer assim, né? Seria uma das questões, mas até acredito que não seja a principal, né? No fundo, talvez até uma questão ideológica, como você disse, seria uma questão principal, mas não daria para ser falado em público, né? O governo russo não poderia trazer essa questão a público. Você disse ali das questões de valores tradicionais russos conservadores contra os valores do Ocidente. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, hoje de manhã, fez um discurso bastante duro contra o governo dos Estados Unidos, contra os países do Ocidente que estão fazendo sanções, né, contra a Rússia. E ela citou justamente isso que você falou em relação aos últimos 8 anos que o povo ucraniano vem sofrendo com a decadência da Ucrânia e por isso a Rússia estaria protegendo os ucranianos, né, desse governo, dessa decadência, desses valores impostos aí nesses últimos 8 anos. E você acha que isso piorou com a entrada do presidente Volodymyr Zelensky, que é um presidente de uma política mais liberal, contra os valores ideológicos da Rússia? Putin quer, você disse, né, que Putin quer proteger os russos que estão fora da Rússia também. Uma outra pergunta também vai de encontro com a filosofia de Alexander Dugin, que tem a teoria do quarto poder, que fala também sobre essa questão de proteger, né, a Rússia e os países que têm russos, e essa teoria inclusive se estende aí numa retomada de uma possível União Soviética. Por partes aí, se você puder responder as minhas questões. Eu vou começar pela segunda pergunta, né? Esse discurso ele tem sido muito questionado em diversos países da Europa, porque tem uma semelhança, inclusive, ao discurso que a Alemanha teve na Segunda Guerra, né? A ideia de que a Alemanha tinha que recriar a grande Alemanha, né? Uma das primeiras invasões ali promovidas pela Alemanha foi a incorporação dos Sudetos na Tchecoslováquia, argumentando que aquela região era uma região de minorias étnicas alemãs, né? Então houve essa incorporação à força dessa região dos Sudetos na Tchecoslováquia, e isso gerou uma apreensão ali na Europa, né, naquele período. E na época, as grandes potências europeias, elas queriam evitar um conflito com a Alemanha, então elas meio que aceitaram essa política da Alemanha. E alguns anos depois, algum período depois, a Alemanha invadiu a Polônia. Então há esse ressentimento na Europa de que, se não for dada uma resposta conclusiva contra esse tipo de prática, né, a utilização de argumentos étnicos como pretexto para mudar fronteiras à força, então há essa percepção de que, se não for dar uma resposta enfática, políticas expansionistas podem continuar sendo utilizadas ali na Europa, né? Ou seja, isso pode causar futuramente mais instabilidades. Então, a Europa tem um histórico problemático com esse tipo de questão, o argumento étnico como pretexto para promover mudanças em fronteiras, né? Principalmente mudanças à força. Porque vale destacar que diversos países ali têm minorias étnicas que estão em outros países, então se todos os países da Europa forem utilizar esse argumento como pretexto para promover alterações de fronteira, nós teríamos uma nova guerra mundial. Então esse é algo que gera muita polêmica e discussão na Europa. E essa questão esse discurso, né, de Vladimir Putin, esse discurso que é um tanto ideológico, né, ele, como estava dizendo, ele causa apreensão também em outras repúblicas soviéticas. No norte do Cazaquistão tem minorias étnicas russas significativas, a Letônia e a Estônia têm muitas minorias étnicas russas também. Então há um medo, esses países têm medo que a Rússia venha usar esse argumento para um futuro expansionismo em relação a elas, né? O Cazaquistão tem uma percepção menor de ameaça, né, porque há uma relação muito positiva entre a Rússia e o Cazaquistão, mas já as relações com a Estônia e a Letônia são relações muito degradadas nos últimos anos.